ΔH? O que é a variação da entalpia? A variação da entalpia, como qualquer variação, é a entalpia... Opa, vamos arrumar aqui. A entalpia final, eu já estou pensando na reação química. A entalpia final menos a entalpia inicial. A energia interna, ela tem uma característica importantíssima, que é o seguinte: a energia interna, ela pode até variar, mas ela sempre retorna a um valor inicial. Então a gente tem o seguinte, que se a gente for fazer um ΔH, ele vai ser um U, que no caso, por mais que a variação de entalpia, a variação de energia interna sofra, ela volta ao inicial. Então ela pode, sei lá, ela é 5, ela vira 15, ela vira 20, ela vai voltar do 5 em algum momento. Então ela vai voltar ao que era antes. Então vai ficar U mais a pressão aqui. Interessante também. Estamos considerando uma situação onde a pressão é constante. Então vamos colocar uma limitação aqui. Por que a gente trabalha com a pressão constante? Porque a pressão constante é o que a gente vive no nosso dia a dia. Quando a senhora vai cozinhar, quando a senhora vai caminhar, quando a senhora vai estudar, quando a senhora vai tomar banho, quando a senhora vai fazer o que for, a pressão atmosférica ao nosso redor sofre variações muito pequenas, muito pequenas. Então a gente praticamente considera que ela não varia. Então por isso que é um dado interessante, porque é sob essas condições que eu trabalho no dia a dia. Igual, eu vou colocar uma situação onde o volume é constante. Não é a minha situação real. O volume constante é uma situação de laboratório, por exemplo, onde eu coloco num ambiente fechado, vedado, que eu consigo controlar o volume. Já a pressão constante se aproxima da realidade de um laboratório, de uma indústria, desses tipos de situações onde ao ar aberto a pressão não vai variar. Lógico, se eu trabalhar com uma situação dentro de uma máquina, alguma coisa que a pressão varia, aí é outra conversa, mas pro dia a dia a pressão constante é o que há pra gente. Então o ΔH, ele é o que? A energia interna, que por mais que varie, ela volta ao estágio inicial, mas a pressão, como eu disse, ela não pode variar, sob hipótese alguma. Se esses dois não variam, quem sobra para variar é o volume. O volume varia. O volume com certeza vai variar, porque a pressão está constante, então o volume tem o seu direito de variar. Então vamos lá. Agora vamos pegar o U, a gente sabe o que é U. O U foi dito lá atrás. Então, ó, ΔH é igual. O U a gente tem aqui, ó. É trabalho mais calor. Então vamos trocar aqui. Trabalho mais calor mais P ΔV. E trabalho nós conhecemos também. Trabalho está aqui, ó. Menos P ΔV. ΔH é igual a menos P ΔV mais calor mais P ΔV. Olha que interessante. Esse menos P ΔV cancela com esse P ΔV. Tchau, tchau. Então, o que a gente tira de reflexão aqui, e é isso aqui que eu quero que a senhora guarde, é que a variação de entalpia, quando a pressão é constante, esse Pzinho aqui no pé do H significa isso, é igual ao calor. E isso aqui, de tudo que eu falei, é o que vai ser extremamente útil pra gente, que é o seguinte: quando a gente vai fazer as nossas análises aqui, os nossos cálculos, as nossas avaliações, sempre a gente vai falar, tal processo tem ΔH tanto, tal processo o ΔH varia de tal forma. Aí a gente todo momento fala isso, mas muitas vezes para e fica, mas o que é esse tal desse ΔH? Que eu estou calculando aqui e eu não entendi o que esse trem é direito. Eu sei que calcula de 50 formas diferentes, mas o que é esse cara? Então, ΔH, para as condições que a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisinhas e tal, no laboratório, o que seja, toda vez que a gente falar de ΔH ou variação de entalpia, vem à mente que a gente está falando de troca de calor. E isso aqui é importante pra caramba. A gente está falando de troca de calor.
E por que isso é extremamente importante? Porque aqui entram mais dois conceitos que a gente vai usar agora, que é o seguinte. Tudo isso que a gente foi descrevendo aqui, H igual a P mais V, U igual a W mais Q, isso aqui são chamadas de funções. Ou seja, é uma linguagem matemática que está me dizendo o seguinte. Por exemplo, a energia interna, ela só existe porque existe trabalho e porque existe calor. Ou seja, ela depende desses dois, tá? Ela não existe. A entalpia só existe porque existe energia interna e porque existe volume. Ela depende desses dois caras. Senão ela não existia. Então ela está em função do quanto que esses caras vão ter. Da pressão também, que eu acabei esquecendo. Ela depende desses caras. Sem esses caras, ela não existe. Então ela está em função deles. Ela só existe porque ela é uma dependente deles. Então a função é isso. É algo dependendo de um outro algo. A entalpia depende da energia interna, da pressão e do volume. A energia interna depende do trabalho e do calor. Um depende do outro. Consequentemente, então, a gente tem que essas funções, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser funções de estado ou funções caminho. Aqui não se preocupe, porque não é difícil de entender. É um conceito mais para organizar a casa. O que é uma função de estado, que é a que mais vai ser importante aqui para a gente? Imagina que eu tenho uma montanha. E eu parto aqui da base da montanha. Eu tenho um cidadão A e eu tenho um cidadão B. O cidadão A, ele resolveu pegar o seguinte caminho. Ele foi reto para chegar lá no cume da montanha. O cidadão B, ele inventou moda. Ele resolveu andar que nem uma cobra aqui. E chegou também no cume da montanha. Se eu estiver descrevendo o que eles fizeram por meio de uma função de estado, a função de estado, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte. Qual que é a distância inicial? É tanto. Qual que é a distância final? É tanto. Então, quanto que ele andou? É subtrair um do outro. É a distância final menos a distância inicial. Ponto. Ele pega o final, pega o início, subtrai e acabou. Já numa função caminho, aí não. Aí, como o próprio nome diz, depende o caminho que está sendo feito. O cara A percorreu com total certeza bem menos caminho do que o cara B, que ficou andando que na cobra ali. Então, uma função de estado, ela não olha qual que é o caminho que foi percorrido. Ela só quer saber de onde eu parti e aonde eu cheguei. Só isso. Uma função caminho, ela além de saber da onde eu parti e aonde chegou, ela quer saber por qual caminho eu percorri. O calor é uma função caminho. Ele quer saber por onde eu percorri. A entalpia é uma função de estado. Ela só quer saber de onde eu saí e de onde eu vou chegar. Então, quando eu consigo relacionar a entalpia com o calor, dizer que um é igual ao outro, eu transformo o calor numa função de estado. Isso é maravilhoso, porque eu quero uma ferramenta que ela seja prática, que ela não complique a minha vida, que ela facilite as coisas. Quando a gente trata do calor na sua forma bruta, eu gero uma função caminho. Isso exige de mim ferramentas matemáticas muito complexas para eu poder entender o que acontece com o calor. Isso não é prático.
Eu não tenho como no dia a dia ficar parando para fazer contas mirabolosas. Não é esse o meu propósito. Eu quero fazer contas simples. Eu quero fazer algo mais simples possível. Então, essa sacada matemática que os físicos observaram simplificou a nossa vida. Falou, opa, isso é legal, isso é interessante. É isso que eu quero para mim. Então, é por isso que a gente usa ΔH e não calor. Por isso que químicos preferem ΔH e não calor. Porque para a vida prática é muito mais fácil usar entalpia. Consequentemente, se a entalpia é uma função de estado, ela então vai ser calculado o ΔH como o H final menos o H inicial, graças a essa ferramenta. Eu posso olhar o fim, eu olho o começo e show de bola. O caminho que ele fez, tanto faz. Pode ter pego o caminho mais complicado de todos, não me importa, porque eu só vou olhar de onde ele saiu, onde ele chegou e fechou. Consequentemente, então, como eu tenho aqui essa equação matemática extremamente simples, isso aqui me resulta duas possibilidades. O ΔH ele vai ser positivo ou o ΔH vai ser negativo. Se o ΔH for positivo, isso significa o quê? Que a entalpia que eu tinha no início, ela não foi o suficiente para que um determinado processo ocorresse, então ele absorveu energia de forma que a entalpia lá no final está superior à entalpia do começo. Já o processo inverso significa o quê? Que eu tinha muita energia no começo, que ele acabou falando, opa, tá muito alta, vou perder um pouco dessa energia. Eu tô colocando P aqui, agora que eu fui notar, é F. Eu tô pensando em reagente e produto já. Deixa eu consertar aqui para não confundir. Então, voltando, eu tinha tanta energia no começo que ele se desfez um pouco dessa energia, gerando essa consequência. Quando o ΔH ele é positivo, a gente diz que um processo é endotérmico. Ou seja, ele absorveu calor no processo e, consequentemente, o ΔH é positivo. Já um processo onde o ΔH é negativo é um processo exotérmico. A energia acumulada era muito alta e ele se desfez um pouco disso para poder ficar ok. A análise mais importante a se fazer aqui é a análise gráfica, que geralmente a galera curte colocar nas provas e os alunos odeiam. Que vai ser o seguinte: eu tenho, por exemplo, aqui o reagente e aqui eu tenho o meu produto e aqui a entalpia. Perceba, a energia do reagente é inferior à energia do produto. Vou colocar até números aqui para facilitar. Digamos que aqui seja 5 e aqui seja 10. Então o que vai aparecer? Vai ter um patamar aqui indicando o reagente. Vai ter um patamar aqui indicando o produto. E vai ter uma seta ligando os dois. A seta, vou consertar aqui essa seta aqui, tá horrível. A seta, ela sempre liga o reagente em direção ao produto. Então, na dúvida, apareceu um gráfico no meu exercício, estou perdido, não sei se o dito cujo é de endotérmico ou exotérmico. Olha para a seta. A seta diz quem é o reagente e a seta diz quem é o produto. Da onde a seta parte é o reagente, aonde a seta chega é o produto. Isso é importantíssimo. Então, meu reagente ele está com energia 5. O meu produto está com energia 10. O que aconteceu aqui se a gente for fazer o ΔH? O ΔH é o que? É o final, que é 10, menos o inicial, que é 5. Logo, o ΔH vai dar o quê? 5
positivo. Então esse processo aqui é um processo endotérmico. Agora vamos pensar o processo invertido agora. Vamos lá, agora vamos inverter. Aqui está o produto, aqui está o reagente. Então, ficaria aqui. Produto, patamar do produto, o patamar do reagente. Vamos pegar os valores anteriores. Aqui é 5, aqui é 10. O que acontece então? Ele desce, ó. Sempre parte do reagente e vem em direção ao produto. Sempre assim. Nunca o inverso. Quando isso aqui acontece, a gente tem o quê? O ΔH, novamente, mesmo esquema. Final é o produto, que é 5. Menos inicial, que é o do reagente, que é 10. 5 menos 10 dá menos 5. Logo, esse processo aqui é exotérmico. Processo endo, setinha está subindo do cara que é o reagente que está lá embaixo em direção ao produto que está lá em cima. Processo agora que é exo, inverte. A seta vem lá de cima, que é o reagente que está lá em cima agora, em direção ao produto que está aqui embaixo. Aí a gente tem um processo exotérmico. Como que isso vai aparecer se não for no gráfico? O gráfico é o que geralmente mais vai aparecer, que os professores mais gostam. Mas pode ser que não apareça na forma de um gráfico. Como é que ficaria então? Então aí entra o conceito da equação termoquímica, que é basicamente uma equação química com essas informações. Então, por exemplo, digamos lá, eu tenho o A mais o B dando o AB. Digamos que neste processo aqui, o A e o B precisou de energia para poder virar B. Então o que vai acontecer? Vai aparecer de duas formas. Ou ele vai escrever aqui energia mais o A mais o B, ou a energia pode estar aqui, mas tem que estar antes da seta. Ou ele escreve assim, o A mais o B dando o AB e o ΔH, como ele absorveu energia, maior que zero. Essas duas formas representam uma reação endotérmica. Agora eu quero fazer o inverso. Por exemplo, eu vou fazer uma queima, uma combustão. Então vamos lá. Carbono mais oxigênio gerando CO2. Se for usar essa primeira notação, o que acontece quando eu faço uma queima? Ele libera energia. Ou eu posso escrever como carbono mais O2, setinha, CO2, ΔH menor que zero. Ou ainda, ele pode até colocar o valor, digamos que aqui seja ΔH igual a mais 42 kJ por mol, por exemplo. Ou aqui ele coloca ΔH igual a menos 200 kJ mol. Pode ser que ele explore isso das duas formas, mas ambos estão representando situações semelhantes. No primeiro caso, um processo endo, no segundo caso, um processo exotérmico. Então, essas duas situações podem surgir aqui para a gente. Então, no primeiro momento, o que a gente tem que se preocupar é entender o que é a entalpia. Entender a entalpia é importantíssimo. O que é essa dita cuja, o que ela faz, por que ela é tão importante assim. Lembrar que a entalpia ela nada mais é do que calor. Então, isso é legal a gente ter frisado na mente. Entalpia pra gente, nas condições aqui no qual a gente trabalha no nosso dia a dia, que a pressão não varia, entalpia é calor. Pronto, acabou. Agora, esse calor ele pode ser absorvido, como ele pode ser jogado fora.
Quando ele é absorvido, ele é endotérmico. Quando eu estou jogando fora, ele é exotérmico. Se ele for endotérmico, eu vou ter uma representação gráfica como? Lembrar que o endotérmico é quando o reagente tem uma energia inferior à do produto. Então, num gráfico, sempre no eixo Y, vai estar a entalpia. O reagente vai estar lá embaixo, o produto vai estar em cima. E a setinha está me indicando, caso não esteja escrita, quem que é quem. A setinha ela parte do reagente e vai em direção ao produto. Então eu já sei que o aqui de baixo é o reagente, o lado de cima é o produto. Se for um gráfico exotérmico, é o inverso. Agora, o reagente tinha muita energia e o produto tem pouca energia. Portanto, a gente tem o quê? Que eu vou colocar o reagente lá em cima, o produto aqui embaixo. Quem está denunciando para mim a posição de cada um é a setinha. A setinha parte do reagente e vai em direção ao produto. Logo, a gente tem o quê? Que esse formato aqui está me indicando que, aqui usando valores, até eu posso ficar até mais claro, que o ΔH vai dar negativo. Ah, mas o cara não colocou um gráfico, resolveu inventar outra moda, então ele pode usar uma equação que descreve isso. Então tá aqui as equações termoquímicas